Ele entrou pela porta giratória do Hotel 5 Estrelas, como quem entra em território proibido. Roupas simples, sapatos gastos, olhar firme demais para alguém que aparentemente não pertencia ali. O mármore brilhava sob seus pés, o cheiro de perfume caro dominava o ar. E os hóspedes elegantes circulavam como se o mundo fosse deles. Então veio o grito que rasgou, o silêncio do saguão. "Saia do meu hotel! Você não tem classe!" A gerente apontava para a saída com desprezo absoluto. Algumas pessoas riram, outras filmaram. Ninguém imaginava que em menos de 24 horas, aquela frase custaria um cargo, uma reputação e uma fortuna. Ele não discutiu, não elevou o tom de voz. Apenas ficou parado por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada detalhe da cena. A gerente, impecável em seu uniforme, sob medida, cabelo preso com precisão rígida, salto ecoando no piso polido, aproximou-se com expressão de nojo mal disfarçada. Disse que o hotel era exclusivo, que ali frequentavam empresários, artistas, investidores internacionais, que aquele ambiente exigia padrão e que ele claramente não se encaixava. Os hóspedes começaram a cochichar. Um casal na recepção trocou olhares irônicos. Um influenciador digital levantou discretamente o celular para gravar. O segurança se aproximou, desconfortável. Ele conhecia aquele homem, não pessoalmente, mas algo em sua postura não combinava com a imagem que a gerente estava pintando. Ainda assim, ordens eram ordens. "Conduza-o para fora." Ela repetiu, agora mais alto. O homem respirou fundo. Seus olhos percorreram o saguão com calma quase perturbadora. Observou o balcão de mármore, os arranjos florais importados, os funcionários alinhados como peças de vitrine. Depois encarou a gerente diretamente. "Posso ao menos perguntar o seu nome completo?" Disse em voz tranquila. Ela riu, debochada, respondeu com arrogância, achando que aquilo era o último ato de alguém humilhado tentando salvar o orgulho. Ele assentiu levemente, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Então ajustou a mochila nos ombros e caminhou até a porta, sob olhares de desprezo e câmeras discretas. Assim que a porta giratória se fechou atrás dele, o burburinho começou. A gerente ajeitou o blazer e declarou em voz alta que ali não era abrigo público, que mantinha o padrão do hotel, custasse o que custasse. Alguns hóspedes aplaudiram discretamente. Outros voltaram aos seus drinks como se nada tivesse acontecido. Mas alguém publicou o vídeo em poucas horas. As imagens estavam circulando nas redes sociais. A legenda era simples. Homem é expulso de hotel de luxo por não ter classe. O trecho do grito viralizou. A expressão de desprezo congelada no rosto da gerente virou símbolo de arrogância. Comentários explodiram. Pessoas indignadas perguntavam: desde quando classe é definida por roupa? Naquela noite, a diretoria do grupo hoteleiro recebeu dezenas de e-mails. Patrocinadores começaram a questionar a postura institucional. Influenciadores pediam posicionamento oficial. O nome do hotel, antes associado à exclusividade e sofisticação, agora era vinculado a preconceito. A gerente passou a madrugada defendendo sua decisão. Dizia que estava protegendo a imagem do estabelecimento, que não podia permitir que qualquer pessoa entrasse e comprometesse o ambiente. Falava em perfil de cliente, em experiência premium, em controle de padrão. O que ela não sabia era que o homem que expulsara não era um hóspede qualquer. Na manhã seguinte, uma reunião urgente foi convocada. A sala de conferências estava silenciosa demais. Os diretores não sorriram quando ela entrou. Um dos conselheiros projetou o vídeo na tela. A cena repete-se diante de todos. O grito, o dedo apontado. A frase cruel ecoando pelo saguão. Em seguida, outro documento apareceu na tela. Um contrato de aquisição. O homem que ela expulsou havia fechado na semana anterior a compra majoritária das ações do grupo. Ele era o novo proprietário da rede. Ele havia decidido visitar algumas unidades
de forma discreta, sem aviso prévio, para avaliar atendimento e cultura interna. Não queria tapete vermelho, queria verdade. E encontrou. A gerente sentiu o rosto perder a cor. Tentou explicar. Disse que não sabia, que estava cumprindo protocolos, que o hotel precisava manter nível. Mas cada justificativa soava vazia diante do fato principal. Ela julgou alguém pela aparência. Um dos diretores falou com voz firme: nosso padrão não pode ser humilhar pessoas. Enquanto isso, do lado de fora, a imprensa começava a se posicionar em frente ao hotel. O investidor havia retornado à cidade naquela manhã. E, ao contrário do dia anterior, não estava sozinho. Advogados e assessores o acompanhavam. Ao meio-dia, a decisão foi comunicada. A gerente estava demitida por conduta incompatível com os valores da empresa. Mas a consequência não parou ali. O novo proprietário anunciou uma reformulação completa nas políticas internas. Treinamentos obrigatórios sobre ética e atendimento. Revisão dos critérios de abordagem. Campanhas institucionais reforçando que classe não se mede por aparência, mas por atitude. Na parte externa do hotel, câmeras aguardavam. Ele entrou novamente pela mesma porta giratória onde havia sido expulso. Desta vez, o silêncio era diferente. Funcionários alinhados, semblantes tensos. Ele caminhou lentamente pelo saguão, parou no centro e disse apenas: ontem eu fui julgado pelo que vestia. Hoje, quero que este lugar seja reconhecido pelo que representa. Nenhum aplauso veio imediatamente. Apenas reflexão. A notícia da demissão se espalhou tão rápido quanto o vídeo do dia anterior. Nas redes, muitos celebraram. Outros debateram. Alguns lembraram que poder e arrogância costumam andar juntos, até encontrarem alguém maior. A gerente deixou o prédio pela porta lateral, evitando olhares. Em menos de 24 horas! Sua carreira construída em anos havia ruído por causa de uma única frase dita em voz alta demais. Porque, às vezes, o verdadeiro teste de classe não é quem entra pela porta principal, é quem você decide expulsar dela. Naquela mesma tarde, a cidade inteira já comentava o caso. O vídeo ultrapassava milhares de compartilhamentos por minuto. Comentários indignados se acumulavam como avalanche. Antigos hóspedes relatavam experiências frias. Ex-funcionários começaram a enviar mensagens anônimas falando sobre a cultura interna baseada em aparência. Roupas, carros, status. O que parecia um episódio isolado começava a revelar algo maior. Enquanto isso, no último andar do prédio corporativo do grupo hoteleiro, uma nova reunião acontecia. Um investidor, o mesmo homem que havia sido expulso, estava sentado à cabeceira da mesa. Sem mochila, sem roupas simples. Agora usava um terno discreto, sob medida, postura impecável. Não havia arrogância em seu olhar, apenas firmeza. Ele pediu relatórios completos de avaliação interna. Solicitou gravações de câmeras de segurança. Queria entender como a abordagem começou, quem participou, quem se omitiu. Cada detalhe importava. No hotel, os funcionários estavam divididos. Alguns sentiam culpa por não terem interferido. Outros temiam perder o emprego por associação. A recepcionista, que havia evitado o contato visual na noite anterior, não conseguiu dormir. O segurança que recebeu a ordem de expulsão lembrava do olhar calmo daquele homem. Um olhar que não combinava com humilhação, mas com análise. À noite, o investidor voltou ao hotel novamente. Desta vez, de forma silenciosa. Pediu para conversar individualmente com alguns funcionários, perguntou como eram treinados, o que entendiam por padrão, se já haviam sido instruídos a avaliar clientes pela aparência. As respostas foram desconfortáveis. Havia diretrizes não escritas. Havia frases como perfil ideal de hóspede. Havia recomendações veladas para evitar certos tipos. Ele ouviu tudo sem interromper. No dia seguinte, uma coletiva de imprensa foi marcada no próprio saguão onde tudo aconteceu.
Câmeras posicionadas, microfones alinhados, jornalistas atentos, funcionários observavam de longe. O investidor subiu ao pequeno palco improvisado e começou dizendo que luxo não é exclusão, que excelência não pode ser confundida com preconceito, que nenhuma empresa cresce quando constrói muros invisíveis para separar pessoas. Então anunciou medidas concretas, auditoria externa independente, reestruturação completa da liderança local, criação de um conselho interno de ética com representantes de diferentes áreas. E mais impactante ainda, anunciou um programa social financiado pelo próprio grupo para capacitação profissional de pessoas em situação vulnerável. O nome do programa? Classe é Caráter. A frase virou manchete. Enquanto isso, a ex-gerente tentava defender sua imagem nas redes sociais. Publicou uma nota dizendo que foi mal interpretada, que sua intenção era manter segurança, mas o vídeo era claro demais. Não havia ameaça. Não havia risco. Havia julgamento. Empresas que mantinham parcerias começaram a se afastar dela. Convites para eventos desapareceram. Em poucos dias, sua reputação estava associada a um único momento de arrogância pública no hotel. A mudança começou a ser sentida rapidamente. O clima, antes rígido e hierárquico, torna-se mais humano. Funcionários passaram a receber treinamentos não apenas técnicos, mas comportamentais. Histórias pessoais foram compartilhadas em reuniões internas. Descobriu-se que muitos colaboradores vieram de origens humildes e haviam superado dificuldades enormes para estar ali. O segurança, que havia sido obrigado a conduzir o homem para fora, foi chamado para uma conversa privada. Pensou que seria demitido. Em vez disso, recebeu reconhecimento por ter mantido postura respeitosa, mesmo sob ordens inadequadas. Foi promovido a supervisor de equipe. A recepcionista, que evitou contato visual, recebeu uma segunda chance. O investidor perguntou a ela o que sentiu naquele momento. Ela respondeu, quase chorando, que sentiu vergonha, não do homem expulso, mas de si mesma por não ter tido coragem de dizer nada. Ele respondeu apenas, coragem também se aprende. Aos poucos, a história deixou de ser apenas sobre uma expulsão. Tornou-se um símbolo de mudança corporativa. Mas ainda havia algo que ninguém sabia. Na tarde do terceiro dia, após o incidente, o investidor pediu para caminhar sozinho pelo bairro ao redor do hotel. Parou em pequenos comércios, conversou com moradores locais, ouviu relatos de pessoas que sempre se sentiram intimidadas pela fachada imponente do prédio. Descobriu que muitos evitavam até passar na calçada por medo de serem mal vistos. Ele voltou decidido. Anunciou a abertura do restaurante, do hotel para o público geral, com dias específicos de integração comunitária. Criou eventos culturais abertos à população local. Transformou um espaço ocioso do prédio em centro de formação profissional. A mudança não era apenas estética, era estrutural. Em menos de uma semana, o hotel, que virou símbolo de arrogância, tornou-se exemplo de transformação. A imprensa começou a destacar não apenas o erro, mas a reação. O mercado observava atentamente. E, em uma entrevista exclusiva, quando perguntado por que decidiu agir daquela forma, o investidor respondeu com calma. Porque no momento em que alguém acredita que classe é privilégio, já perdeu o que realmente importa. O repórter perguntou se ele sentiu raiva ao ser expulso. Ele sorriu levemente. Não, eu senti confirmação. Confirmação de que a cultura precisava mudar, de que o teste era necessário, de que às vezes uma frase dita no impulso revela verdades escondidas há anos. Mas para a ex-gerente, aquela confirmação custou tudo e o que começou com um grito de desprezo. Terminou com uma reviravolta que ninguém no saguão poderia ter previsto naquela noite. A repercussão não diminuiu nos dias seguintes. Ela cresceu. O nome do hotel passou de tendência negativa para estudo de caso em universidades de administração. Especialistas analisavam a crise como exemplo clássico de cultura organizacional tóxica, exposta por um único episódio público.
Mas o investidor sabia que aquilo ainda era superfície. O verdadeiro desafio não estava nas manchetes, estava na mentalidade. Ele decidiu fazer algo inesperado. Convocou todos os funcionários, da limpeza à diretoria menos, para uma reunião geral no salão principal. O mesmo lugar onde a gerente havia gritado. Cadeiras alinhadas, microfone no centro, silêncio absoluto. Muitos estavam inseguros. Outros, curiosos. Alguns temiam cortes. Ele entrou sem formalidades. Olhou para cada rosto como se estivesse memorizando histórias invisíveis. Eu poderia ter vindo aqui no primeiro dia como proprietário. Poderia ter anunciado minha chegada com aplausos, tapete vermelho e discursos preparados. Mas eu precisava saber quem vocês eram, quando não sabiam quem eu era. O silêncio ficou mais pesado. Ele contou que já dormiu em carro na juventude, que já foi ignorado em recepções luxuosas quando ainda estava começando, que aprendeu cedo que dinheiro muda tratamento, mas não revela caráter, menos apenas expõe o que já existe. Alguns funcionários se entreolharam. Pela primeira vez, o homem expulso deixava de ser apenas o novo dono. Tornava-se alguém real. Ele então fez algo ainda mais surpreendente. Chamou ao palco 2 colaboradores, o segurança e a recepcionista. O segurança recebeu elogios públicos por ter mantido postura respeitosa, mesmo sob pressão. A recepcionista, tremendo, foi convidada a falar. Ela pediu desculpas por sua omissão. Diz que o medo de contrariar a gerente foi maior que seu senso de justiça. O investidor respondeu diante de todos. Errar é humano. Permanecer no erro é escolha. A frase ecoou naquele mesmo encontro. Anunciou um novo código interno. Qualquer funcionário teria autonomia para questionar decisões que violem princípios de respeito, sem medo de retaliação. Criou uma linha direta com a presidência para denúncias anônimas. A cultura de silêncio começava a ser desmontada. Enquanto isso, do lado de fora, a ex-gerente enfrentava outra realidade. Portais de notícias começaram a investigar seu histórico. Antigos colegas relataram comportamentos semelhantes em empregos anteriores. Pequenos episódios de arrogância que nunca ganharam destaque agora voltavam à tona. Empresas que a consideravam para futuras posições recuaram discretamente. Ela tentou uma entrevista para limpar a imagem. Disse que estava sob pressão, que o cargo exigia decisões rápidas, que não imaginava que aquilo tomaria proporção tão grande. Mas cada tentativa parecia reforçar a mesma percepção: falta de empatia. No hotel, as mudanças começaram a produzir efeitos concretos. Avaliações online, antes manchadas por críticas, passaram a receber comentários positivos sobre acolhimento e atendimento humanizado. Hóspedes relatavam experiências surpreendentes com funcionários mais atentos, mais presentes, mais respeitosos. O investidor não se acomodou. Implementou métricas não apenas de lucro, mas de satisfação humana. Criou indicadores de clima organizacional, bem-estar da equipe, diversidade de contratação. A rede inteira passou por auditoria cultural e então veio a decisão mais ousada. Ele determinou que, uma vez por mês, visitaria uma unidade diferente da rede sem aviso prévio, exatamente como fez naquele primeiro dia. Não para pegar alguém em erro, mas para garantir que a essência da mudança permanecesse viva. A notícia dessa prática espalhou-se rapidamente internamente. Funcionários entenderam que não era sobre vigilância, era sobre coerência. Numa dessas visitas, semanas depois, algo chamou a atenção. Uma senhora simples entrou no saguão carregando sacolas de mercado. Parecia perdida. Antes que qualquer desconforto surgisse, um concierge aproximou-se, sorrindo, e perguntou como poderia ajudar. Ofereceu água, assento. Descobriu que ela procurava o restaurante para encontrar o neto que trabalhava ali. Nenhum julgamento,
nenhum olhar atravessado. O investidor observava de longe, sorriu discretamente. Era isso! A cultura não se muda com discursos. Se muda com prática diária. Mas a história ainda guardava um último capítulo inesperado. Certa manhã, semanas após o escândalo, a ex-gerente enviou uma carta ao investidor. Não era uma defesa, era um pedido de encontro. Ela dizia que precisava entender onde errou de verdade, que perder o cargo doeu, mas perder a reputação doeu mais. Que estava refletindo. Ele hesitou, mas aceitou. O encontro aconteceu em uma sala simples, longe de câmeras. Ela parecia diferente. Sem postura altiva, sem salto alto, marcando território. Apenas uma profissional confrontando as consequências de suas próprias palavras. Eu realmente acreditava que estava protegendo o hotel, disse ela. Hoje percebo que estava protegendo minha própria visão limitada. Ele ouviu, sem interromper. Você não perdeu tudo por causa de um homem simples, respondeu. Perdeu porque confundiu autoridade com superioridade. Ela abaixou os olhos. O encontro não devolveu o emprego. Não apagou o vídeo, mas marcou algo mais importante. Consciência. E assim, o episódio que começou com um grito de exclusão transformou-se em um movimento interno de reconstrução. O hotel mudou, as pessoas mudaram, e até quem caiu precisou enfrentar o espelho, porque no fim, classe nunca foi sobre luxo, sempre foi sobre escolha. E naquele saguão de mármore, a escolha errada custou caro demais. Meses se passaram, mas ninguém ali esqueceu aquela noite. O saguão continuava luxuoso, os lustres ainda brilhavam, o mármore seguia impecável. A diferença não estava na decoração, estava nas pessoas. O clima rígido e silencioso deu lugar a uma energia mais humana. Funcionários se cumprimentavam pelo nome. Supervisores ouviam antes de ordenar. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos tornaram-se prioridade. O investidor manteve sua promessa. Visitava unidades sem aviso. Sentava no lobby como qualquer hóspede. Observava interações. Fazia perguntas simples. Não buscava erros. Buscava coerência e, aos poucos, a cultura antiga foi sendo substituída por algo mais sólido do que aparência, respeito. O hotel, que quase afundou em críticas, começou a se destacar por uma nova identidade. Reportagens que antes apontavam arrogância agora falavam sobre transformação. O programa Classe é Caráter formou dezenas de jovens em capacitação profissional. Alguns foram contratados pela própria rede, outros seguiram caminhos diferentes, mas carregando uma oportunidade que antes parecia inalcançável. Certa tarde, um evento corporativo lotava o salão principal. Empresários importantes circulavam pelo ambiente. Entre eles, um convidado especial aguardava para discursar. Quando seu nome foi anunciado, muitos reconheceram imediatamente. Era o homem que meses antes havia sido expulso pela porta da frente. Ele subiu ao palco sob aplausos. Não por ser dono, mas pela história que todos conheciam. Eu poderia ter fechado este hotel naquela semana. Começou. Poderia ter demitido metade da equipe. Poderia ter transformado um erro em vingança. Mas empresas não crescem destruindo pessoas. Crescem reconstruindo cultura. Olhares atentos. Silêncio absoluto. Ele contou que o episódio serviu como divisor de águas, que cada crise carrega oportunidade escondida. Que liderança não é sobre poder de excluir, mas responsabilidade de incluir. Ao final do discurso, revelou algo que poucos sabiam. Na noite em que foi expulso, ele já tinha certeza da compra da rede. O teste não era para provar autoridade, era para revelar caráter. E o que aconteceu foi doloroso, mas necessário. Se ninguém tivesse filmado, talvez nada mudasse, disse. Às vezes, a exposição é o único caminho para a evolução. Enquanto isso,
A ex-gerente seguia um caminho diferente. Longe dos holofotes, decidiu estudar gestão humanizada, participou de cursos, mentorias, palestras sobre liderança consciente. A queda foi pública, mas a reconstrução foi silenciosa. Meses depois começou a trabalhar em uma empresa menor, em posição mais simples, não como punição, como recomeço. Ela jamais esqueceu a frase que gritou. E talvez essa lembrança tenha sido sua maior lição. No hotel, novos funcionários eram treinados com a história como exemplo real, não para constranger, mas para ensinar. O vídeo, que antes era símbolo de vergonha, passou a ser usado internamente como ferramenta de aprendizado. Cada colaborador entendia que reputação se constrói em anos e pode desmoronar em segundos. Certo dia, um jovem entrou no saguão com roupa simples, mochila nas costas. Parou no centro, olhando ao redor com insegurança. Antes que qualquer pensamento atravessasse o ambiente, um atendente se aproximou com um sorriso genuíno. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Como posso ajudar? O investidor observava de longe, novamente. O jovem estava ali para a entrevista de emprego e foi tratado como deveria ter sido desde sempre, com dignidade. Na saída, o investidor caminhou pelo mesmo caminho onde meses antes ouvira o grito que mudou tudo. Tocou levemente a porta giratória e ficou alguns segundos em silêncio. Não havia ressentimento, apenas consciência. Porque no fim, aquela frase, saia do meu hotel, você não tem classe, não definiu quem ele era, definiu quem ela escolheu ser naquele momento. E foi essa escolha que custou tudo. O hotel não perdeu apenas uma gerente, perdeu uma mentalidade ultrapassada e ganhou algo muito mais valioso que luxo: credibilidade. A cidade aprendeu, a empresa evoluiu, pessoas mudaram e a lição permaneceu ecoando entre os lustres e o mármore brilhante. Classe nunca esteve nas roupas, no dinheiro ou no sobrenome. Classe sempre esteve na forma como você trata alguém quando acredita que ele não pode fazer nada por você. E naquele dia, quem gritou mais alto foi quem caiu mais rápido. Mas quem ficou em silêncio foi quem transformou tudo.